Fala pessoal, beleza? Esse é o Direito na Veia com Bruno Koga e hoje a gente vai falar de consumidor por equiparação. Se você não sabe o que é isso, fica aqui com a gente que eu vou te explicar tudo certinho. Valeu! Bom pessoal, o tema de hoje é consumidor por equiparação. No CDC há situações onde ele deve ser aplicado a despeito de haver necessariamente uma relação de consumo. Ou seja, a pessoa não comprou o produto, mas ela é tratada como consumidora e o CDC é aplicável nesses casos. Vamos dar uma olhadinha nas hipóteses de aplicação. No vídeo anterior a gente viu que consumidor seria toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. E a gente viu que há três correntes de interpretação a respeito desse artigo do CDC. A minimalista, que vai defender que só o destinatário fático e econômico é que faz jus a ser considerado consumidor. A maximalista, que vai ampliar ao máximo possível o conceito de consumidor. E a finalista aprofundada, que em algumas situações vai permitir que as pessoas em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência frente ao fornecedor de produto ou serviço sejam consideradas consumidoras. A gente também viu que o STJ ele utiliza a teoria finalista e, em alguns casos, a teoria finalista mitigada. E agora a gente vai dar uma olhadinha nos casos em que não existe uma relação de compra, por assim dizer, entre o consumidor e o fornecedor. Tudo bem? O consumidor por equiparação, ele tem o mesmo tratamento que o consumidor tradicional. O regime jurídico não difere, tá? Essa eu acho que é a principal notícia que a gente tem que tirar disso tudo. E ele está previsto em três oportunidades no CDC. O artigo 2º, parágrafo único, os artigos 17 e 29. O primeiro caso de consumidor por equiparação se dá justamente no parágrafo único do CDC, que vai dizer o quê? Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Ou seja, mesmo que uma determinada associação, alguma coisa do tipo, não tenha participado desse contrato de consumo, ela vai poder receber os mesmos benefícios do artigo 2º do CDC. Aqui, um acórdão do STJ, do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, de 2016 ainda, e ele coloca o que? A aplicabilidade do CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente à construtora incorporadora. Ou seja, nesse caso, como ele está representando o conjunto de adquirentes das unidades, se aplica o CDC. O condomínio equipara-se ao consumidor enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo, aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 2º do CDC. Esse é um exemplo bem interessante porque o condomínio ele não comprou nada, mas mesmo assim ele vai ser tratado como consumidor, fazendo jus a todos os benefícios, inclusive a inversão do ônus da prova, se o caso. Então, quando a gente vai tratar de coletividade, pessoas também, a gente tem que se lembrar dos interesses difusos ou individuais homogêneos, que estão previstos lá no 81, parágrafo único, incisos 2 e 3 do CDC, que depois a gente vai discutir isso em outro vídeo, porque demanda muita discussão, são conceitos bem complexos, por assim dizer. E não é necessário uma determinação específica dos consumidores por equiparação. Ou seja, você não precisa saber necessariamente quem é quem para você poder aplicar essa figura de consumidor por equiparação prevista no artigo 2º, parágrafo único do CDC. A segunda hipótese, também de consumidor por equiparação, ela ocorre quando há caso de fato do produto ou do serviço previsto no artigo 17 do CDC.
O fato do produto é basicamente ou do serviço, é a responsabilidade civil no CDC. Aconteceu algum dano, aconteceu algum prejuízo à pessoa, e aí se aplica o CDC também para aqueles que, embora não consumidores, sofreram os danos decorrentes daquela conduta. E o que se chama geralmente é bystander. Então aqui também um outro acórdão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, demanda indenizatória juizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação de serviço de transporte de pessoas. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo enquanto vítima de um acidente de consumo no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do artigo 17, o bystander, não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados. Embora isso seja meio óbvio, foi até interessante esse argumento utilizado, né, que nenhum outro consumidor, em sentido estrito, veio a sofrer algum dano e por isso não seria possível você aplicar a figura do consumidor por equiparação. Evidentemente esse argumento foi rejeitado e não tinha nem por que ser acolhido, né? E aqui o último tópico que a gente vai notar também é a incidência do microsistema normativo do CDC. Existe apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro. Ou seja, essa parte final aqui é meio problemática. Vamos supor que caia um folder, tá lá em cima na cabeça de alguém com a loja fechada, né? Teórica, não necessariamente tem que estar ocorrendo uma relação de consumo, né? Eu creio que essa parte aqui do acórdão não foi muito boa. E aqui também um outro caso bem interessante, o enquadramento do transportador de mercadoria, motorista no caso, né, que é vítima de um acidente de consumo no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do 17 do CDC. É interessante que não é o primeiro caso de garrafas e outras coisas que estouram perto de motoristas. Se você olhar no site do STJ, tem alguns casos assim. É absurdo, mas existe. Esse acórdão aqui é da ministra Maria Isabel Galotti e ele é de 7/6/2019, tá certo? E a última figura de consumidor por equiparação é a prevista no artigo 29 do CDC, que diz respeito às práticas comerciais e proteção contratual. Então, ainda que a pessoa não contrate diretamente com o fornecedor, se houver uma prática abusiva ou, por exemplo, se houver uma publicidade, ela também tem o direito de ser equiparada a consumidor para todos os efeitos, mesmo que ela não tenha comprado um produto. Então, tanto dentro da tutela judicial ou administrativa, ela tem que ser equiparada a consumidor. Eu creio que fica bem claro que nesses três casos, o que se procura é evitar que somente pessoas que têm relação contratual com o fornecedor sejam protegidas pelo CDC, principalmente diante de casos que envolvem práticas publicitárias, mas também práticas abusivas em geral, né? Aqui também um acórdão, também do STJ, na espécie dada a desproporção entre as contratantes, é incontestável a natural posição de inferioridade da ré frente à autora e de supremacia desta ante aquela, o que, entretanto, por si só não possibilita o reconhecimento de situação de vulnerabilidade provocada a atrair a incidência da referida equiparação tratada no artigo 29 do CDC. É que tal norma não prescinde da indicação de que, na hipótese sob exame, tenha sido constatada a violação a um dos dispositivos previstos nos artigos 30 a 54, capítulos 5 e 6 do CDC. A norma do artigo 29 não se aplica isoladamente. Ou seja, para você aplicar o artigo 29, tem que ter ocorrido uma prática abusiva ou alguma coisa relacionada à publicidade, ou relacionada a cláusulas contratuais, enfim. Não é possível a aplicação
do artigo 29 isoladamente, o que também é bem evidente, mas é interessante a gente notar. Bom, pessoal, então é isso. A gente já viu o conceito de consumidor stricto sensu, agora consumidor por equiparação, e a gente vai dando seguida nessas pílulas de direito do consumidor. Espero que vocês estejam gostando. Valeu! Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você veja outros aqui no canal. Curta, comente, compartilhe. Nós temos vídeos sobre LGPD, sobre o CDC, sobre questões de fake news agora também. Tem a polêmica da semana, enfim. Toda semana está surgindo alguma coisa nova por aqui. Então, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Valeu!